A corrida contra o tarifaço de Donald Trump entra na reta final. Vamos entender quais alternativas estão na mesa de negociação agora no Jornal da Manhã, conversando com o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Na última semana, os Estados Unidos demonstraram interesses nas nossas terras raras brasileiras. Será que elas podem ser, então, aí uma moeda de negociação? Há várias coisas, na mesa nesse processo todo, né? Os Estados Unidos têm uma participação na importação no Brasil e tem uma relevância com relação ao comércio bilateral. Mas o que é importante de enfatizar nesse processo todo é que nós precisamos aí encontrar esses mecanismos que facilitem o diálogo entre as partes. Terras raras, a gente sabe que é um tipo, de uma quantidade de minerais que são importantes para a indústria moderna neste processo todo que nós atravessamos da quarta revolução industrial. E os Estados Unidos dependem disso. E o Brasil aí teve a sorte de ter uma quantidade enorme desses minerais disponíveis em seu território. E, obviamente, que os Estados Unidos compreendem que o outro grande fornecedor desse tipo de minério é a própria China. Então, nesse processo todo, ele precisa adquirir isso. Agora, o grande desafio que os norte-americanos enfrentam também, e é por essa razão que a gente não pode dizer que isso será o elemento principal da negociação, mas é o fato de que esses minerais precisam ser refinados e hoje em dia os Estados Unidos também não têm condições de fazer isso como os chineses fazem. Então é uma moeda de troca importante na conversa, mas não é aquela que vai ser essencial para resolver o problema que se avizinha no dia 1º de agosto. O Brasil precisa ter uma estratégia diferenciada e entender que para resolver este problema precisa atacar em várias frentes. Terras raras é uma delas. E de que forma, então, professor, que os senadores que já estão nos Estados Unidos devem articular para tentar driblar o tarifaço imposto por Donald Trump? Eu creio que nós poderíamos traçar aí uma estratégia que se baseia em 3 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, o Brasil precisa estar e ter muito claro a necessidade de já ter uma lista de sanções aplicáveis a produtos norte-americanos entrando em território brasileiro. Isso é importante porque, ao fazermos isso, nós temos aí a capacidade de construir uma estratégia também para forçar as empresas norte-americanas a fazerem lobby pelo Brasil, uma vez que estariam perdendo o mercado brasileiro. E é importante enfatizar que, ao perder um mercado, você basicamente perde este mercado por vários anos. Não é? Uma vez perdida e uma vez alterada a situação, você perde o acesso àquele mercado e demora muito tempo para se reconstruir. Então, este é o elemento fundamental da estratégia, porque 50% não é uma tarifa, não é? É um embargo que o Brasil está sofrendo na sua relação comercial. Então, a primeira coisa é ter muito claro os setores que nós sancionaríamos. Em segundo lugar, é a estratégia de pressão. Donald Trump, ele gosta de ter ganhos. Nós poderíamos fazer aqui 1 ou 2 concessões bilaterais para que o governo Trump possa apresentar como uma vitória, mas é necessário também pressionar o governo americano, o governo Trump, a partir da sua base. Não é? Nós não podemos esquecer que daqui a algum tempo os Estados Unidos terão aí as suas eleições de meio de mandato e Donald Trump vai sofrer as consequências de ter aí um país, uma situação difícil, se essas negociações comerciais não derem o resultado que ele espera, que é aumentar a tributação nos Estados Unidos sem aumentar o custo dos produtos. Isso seria o melhor dos mundos para ele. Mas, então, é preciso que o Brasil faça aí uma estratégia de lobby nos Estados Unidos, particularmente naquelas indústrias que o Brasil tem uma relação mais forte e que tenham aí uma dependência econômica da relação com o Brasil. Os setores que são afetados por esta situação nos Estados Unidos. O melhor lobby para o Brasil será aquele feito por norte-americanos
em território norte-americano, afetando os eleitores norte-americanos. Essa é a segunda coisa que precisa ter muito clara, a estratégia de pressionar. E a terceira, e eu já tenho afirmado isso há algum tempo, é sair para vender o Brasil para outros parceiros internacionais. Ou seja, temos ali uma lista de 11 países que são membros do BRICS. O presidente do Brasil já deveria estar no avião, indo para aqueles que são os principais compradores globais e tentado negociar aí alternativas para incremento do comércio. O presidente da China, por exemplo, logo depois que os Estados Unidos anunciaram as sanções, fez exatamente isso, viajou para 3 países no sentido de obter ali a garantia de que esses países continuariam e até aumentariam as suas importações da China nessa troca bilateral. Então, a estratégia tem que ser pressionar, sancionar e, ao final, comercializar. Acácio Miranda. Bom dia, professor. Prazer revê-lo. Olhando sobre todo o contexto, muito se tem falado nos últimos dias em relação às organizações internacionais, uma eventual intervenção da OMC, da OCDE, da própria ONU. No seu entendimento, faz sentido essa possibilidade? E, em havendo essa intervenção, ela teria efetividade ou, no contexto atual, não há muito que a gente possa esperar em relação a elas? Na estratégia de pressionar, bom dia, um prazer revê-lo. Na estratégia de pressionar, não há dúvida de que você agir com as instituições, com as organizações multilaterais, é importante e faz parte do pacote de pressionar e de pressão que são necessários, porque nós não podemos esquecer, essas sanções não estão sendo aplicadas única e exclusivamente ao Brasil. Nós vemos essas sanções sendo aplicadas a vários parceiros comerciais históricos dos Estados Unidos, sob a tentativa de conseguir até mesmo ampliar o leque de investimentos destes países nos Estados Unidos. Você veja, por exemplo, os compromissos financeiros que o Japão, uma vez mais, está assumindo no sentido de incrementar investimentos nos Estados Unidos. Agora, a pressão das organizações multilaterais, como nós observamos no comportamento isolacionista do presidente Trump, não terão aí a efetividade necessária. Porque ele simplesmente, quando acha que a organização não lhe serve mais os interesses, ele sai dessa organização. A gente viu isso na forma como ele administrou a situação com a OMS, a Unesco e por aí vai. É capaz de um dia de ele até mesmo querer que os Estados Unidos saiam das Nações Unidas, mas não deverão fazê-lo justamente porque ocupam aí a cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que lhes dá um poder tremendo neste aspecto internacional. Mas o fato é de que as organizações têm pouco poder no sentido de pressionar, justamente quando o país adota uma postura isolacionista, como tem feito o presidente Donald Trump, mas são importantes no sentido de você criar aí um fórum para que se crie algum tipo de pressão um pouco mais intensa por parte dos países, principalmente aqueles que são pequenos e que não têm a mesma capacidade de pressionar e que veem nos organismos multilaterais um instrumento viável de pressão. Participa da nossa conversa também, Cristiano Vilela. Professor, bom dia. Professor, o senhor colocou bem sobre essa questão de que Donald Trump naturalmente vai querer sair dessa história com um trunfo, né, levando para casa realmente algum tipo de troféu, por mais que haja algum tipo de composição, que é o que todos nós esperamos. Agora, de que forma promover um casamento entre esse trunfo americano e o trunfo brasileiro, já que o presidente Lula tem se utilizado bastante do ponto de vista político desse conflito e também não vai poder voltar para casa de mãos abanando. É possível que a gente pense numa forma onde, através de um acordo, os dois consigam trazer para suas torcidas o troféu de vitoriosos nessa negociação, ou algum tipo de negociação como essa com o atual presidente americano seria uma missão impossível? Vilela, bom dia. É, de fato, uma questão difícil, não é? Porque o grande problema que nós enfrentamos em toda essa situação é de que, uma vez mais, um debate que deveria ser pragmático
e estratégico se transforma num debate ideológico, tendo a ver aí com a questão de eleição e de reeleição, no caso do presidente Lula. Então, novamente, a semelhança daquilo que aconteceu com a pandemia da Covid-19, em que o vírus assumiu um viés ideológico, e isso fez com que toda aquela forma como o governo, na ocasião, lidou com a Covid se transformasse em algo devastador, né, para o país. A mesma forma, a gente observa que ideologizar aquilo que é uma negociação pragmática é complicado. E, além disso, nós temos este fator aí que Trump colocou ali como a cereja do bolo, que é o fato da situação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de dividir ainda mais um país que está polarizado. Então, a situação deixou de ser um embargo econômico e passou a ser efetivamente uma questão política também. E nesse tipo de cenário, fica muito difícil de você saber exatamente o que o presidente dos Estados Unidos quer. Ele pretende aí melhorar as condições de comércio com o Brasil, no sentido de aumentar ainda uma relação que é superavitária para os Estados Unidos, ou ele pretende aí ter com isso algum tipo de ganho político para o ex-presidente. E essa é uma questão fundamental, porque como virou um debate político, o governo atual também pode querer, e a impressão que se tem é de que vai buscar isso também, algum tipo de ganho eleitoral nesse processo todo, o que é ruim para o Brasil nesse processo. Então, o que nós deveríamos ter é tirar este manto infeliz da ideologia e do debate político nessa situação e transformá-lo meramente numa questão comercial, em que se deve propor estruturas em que ambos os lados ganhem. O que significa isso para os Estados Unidos? Aumentar o seu superávit comercial com o Brasil, que já tem, não é? Talvez em alguns setores, como etanol, outras áreas em que os Estados Unidos têm aí uma dificuldade de entrada dos seus produtos no Brasil, e no caso brasileiro, continuar com uma tarifa de 10%, como havia sido determinada anteriormente. Então, talvez o mais importante seja criar um instrumento em que os dois lados consigam dizer que ganharam alguma coisa. Mas colocar e arriscar um futuro eleitoral baseado neste momento e nesta situação é extremamente prejudicial para o consumidor, tanto brasileiro como norte-americano. Existe uma diferença. Donald Trump é presidente de um mandato só. Felizmente, os Estados Unidos só têm a possibilidade de uma reeleição, o que não gera esse tipo de processo como a gente enfrenta muitas vezes no Brasil. Muito obrigada, professor Marcos Vinícius de Freitas, pela participação no Jornal da Manhã. Eu que agradeço pela oportunidade, um bom dia para vocês.